Boa noite, pessoal. É o professor Vladimir. Vamos para a nossa aula do curso de marketing, referente à gestão de vendas e distribuição. A aula que nós já iniciamos há 2 semanas atrás, ela comenta a respeito do processo dos 3 puts, a teoria dos 3 puts. Então, é sobre isso que nós vamos dar continuidade. Portanto, os primeiros slides até onde nós caminhamos na aula anterior, eu vou passar rapidamente e depois a gente já inicia, então, a partir do ponto de continuidade dessa aula. Muito bem, nós, quando demos a primeira aula sobre esse assunto, a gente comentou sobre como o marketing, como que ele é. Então, nós comentamos e explicamos a respeito do marketing como ele é. Depois, ainda falando como o marketing como ele é, nós falamos de alguns conceitos, né? Então, falamos que o marketing é uma gestão de processos, não apenas uma comunicação, e o Jerome McCarthy lá, ele classificou os processos de marketing nos 4 P's: o produto, o preço, a praça e a promoção, a comunicação. A gente continuou falando e explicando cada um desses P's do marketing. Depois, comentamos com vocês a proposta do marketing como ele deve ser. Então, a gente começou a falar da teoria dos 3 puts. Quando a gente começou a falar da teoria dos 3 puts, nós falamos dos conceitos de cada um desses puts. No caso, o primeiro put, que fala lá o input, né, as entradas. Então, é aquilo que a gente traz de fora para colocar para dentro da empresa, fazer ela funcionar. Então, tem os recursos financeiros, humanos, materiais, todos os insumos, a parte de informação e tecnologia fazem parte dos inputs. Depois tem os throughputs, né, a parte que faz a transformação, né? Então, produz por intermédio de, por meio de. Então, por exemplo, os processos de produção e compra, os sistemas administrativo, financeiro, contábil, todas as políticas de venda, de lucro, relacionamento, a cultura organizacional, o clima organizacional, a logística. E, finalmente, a saída, né, os outputs, né, que é o resultado do produto, dos serviços, tudo aquilo que se coloca no mercado pela empresa. Então, de novo, é o resultado do processo, os 4 P's: o produto ou serviço, o preço, que é o custo-benefício, né, a praça, o sistema de distribuição, e a promoção, que é a comunicação. Muito bem. Aí, a gente colocou, então, o que é marketing? E aí falamos, né, que é uma consolidação prática e atualizada de toda a sabedoria acumulada pela humanidade na prática mercantil, seja transformando matéria-prima em produtos industriais, seja elaborando serviços e bens intangíveis, como turismo, educação, esperanças, né? Seja intermediando comercialmente tais produtos ou serviços, a fim de colocá-los no mercado certo, no tempo certo e torná-los acessíveis ao consumidor certo também. Muito bem, então foi aí que nós paramos na última aula e agora dando continuidade na nossa aula de hoje. Falando então do fluxograma sistêmico dos inputs, throughputs e outputs. Bom, nós já comentamos cada um deles, mas para vocês visualizarem, embaixo de inputs eu tenho então lá os recursos financeiros, de investimento, capital de giro, os recursos humanos, administrativos, operacionais, os materiais, né, os mais diversos, infraestrutura, equipamentos, matéria-prima, os insumos, as embalagens, os veículos, né? Toda a parte de informação e tecnologia também fazem parte aí dos inputs. Nos throughputs, dentro do fluxograma sistêmico, a gente tem os processos de produção e de compra, os sistemas administrativo, financeiro e contábil, as políticas de gestão de vendas e lucro, relacionamento com a comunidade, então a cultura organizacional da empresa faz parte dos throughputs, o clima organizacional, o clima empresarial faz parte dos throughputs e a parte de logística também, todo esse processo faz parte dos throughputs.
Muito bem. E, finalmente, os outputs lá, que são os 4Ps, os produtos e serviços, a precificação, a distribuição e vendas e a comunicação. Muito bem. Vamos, então, para uma reflexão. A reflexão, ela seria o seguinte: qualquer problema que ocorra nos inputs ou throughputs acabam influenciando em um ou mais de um dos elementos dos outputs, aqueles 4Ps? Então, essa é uma reflexão que eu queria que vocês pensassem, né? Se eu tiver algum problema nos inputs, ou se eu tiver algum problema nos throughputs, eu tenho alguma influência em um ou mais de um dos 4Ps? Eu posso ter algum problema em produto e serviço, eu posso ter algum problema na precificação, eu posso ter algum problema na parte de distribuição de vendas, posso ter algum problema de comunicação, promoção, né, essa divulgação. Então, o que acontece? Dentro do nosso fluxograma sistêmico, como nós havíamos comentado, imaginem qualquer empresa nos dias de hoje. Nós estamos tendo uma pandemia, muitas das empresas elas não estão tendo os funcionários para poder trabalhar, ou porque eles tomaram a decisão de dispensá-los, ou até mesmo por um aspecto de legislação, mas não tem funcionário. Então, reparem vocês que os inputs, os recursos humanos operacionais, eles não estão presentes dentro do enfoque da empresa, dentro dos 3 throughputs. Né? Dentro do input, não tenho a mão de obra operacional. Por conseguinte, eu não vou ter a produção, eu não vou ter gente para executar muitas das atividades, porque muitos dos processos produtivos você não tem como fazê-los à distância, né? Eu não posso fazer coworking aí ou trabalhar de casa, né? Então, o que acontece? Eu afeto diretamente os P's lá, ou no caso o P de product, né, de produtos ou de serviços, ele não vai sair em decorrência da falta dessas pessoas. Da mesma maneira, se eu imaginar a parte de insumos, eu estou lá na minha empresa, de repente eu tive um problema de falta de energia. Ah, mas a empresa tem gerador. Os geradores eles são utilizados em emergência para processos que não podem de repente parar porque vão ocasionar uma perda muito grande para a empresa, mas não que vai ter gerador para conseguir produzir normalmente. Então, novamente, eu tenho a minha parte de produto lá sendo afetada. Se dentro dos meus throughputs eu tiver algum problema também, vamos dizer assim, com o meu sistema financeiro, se o meu sistema financeiro tiver algum problema, eu não vou ter a parte de vendas sendo contabilizada, a minha precificação vai ser afetada. Então, novamente, eu tenho aspectos de outputs sendo afetados, né? E da mesma forma, eu posso ter outros problemas com qualquer um dos outros throughputs, né? Se eu tiver problema de logística, eu deixo de ter a distribuição adequada dos meus produtos, né? E assim por diante, até mesmo o clima organizacional, o clima empresarial, dependendo de como ele estiver, ele pode afetar a qualidade de serviço, ele pode afetar a parte de comunicação até mesmo da empresa. Então, a resposta a esse questionamento que eu levei vocês a pensarem um pouco, ela tem justamente a ver com isso, né? É uma conclusão importante que, por serem resultante dos processos internos de uma organização, fica claro que a atribuição de produzir os outputs adequados é de toda a organização. Não é de uma única área especificamente, não é da área de marketing somente, né? De todas, faz parte de todas as áreas, como nós vimos, né? De todos os processos, de todo o sistema de processo da companhia. Dessa forma,
a gente entende que o marketing, longe de ser uma atividade de um simples departamento, então não é só o departamento de marketing, mas é uma responsabilidade que envolve todos os elementos que compõem toda a organização. Então, toda a organização ela é responsável para que as nossas saídas elas sejam adequadas ao final dos processos. Os meus outputs, todos eles, todos os 4Ps, para eles serem atendidos, eu tenho que ter essa atividade entendida, né? Por todos, né? Então, o marketing dentro das organizações com isso que nós falamos, né, a gente pode afirmar que o conceito de marketing ele deve ser aplicado no âmbito interno de todos os departamentos da empresa, né? Então, o marketing dentro da organização, se todos os setores entenderem que as suas relações verticais ou horizontais dentro do organograma funcional são, na realidade, relações de marketing, ou seja, produto-cliente. Porque se eu tenho um processo interno, eu tenho pessoas, eu demando de um input de alguma outra área para eu poder desenvolver o meu processo e entregar esse processo para um processo subsequente e assim por diante. Então, querendo ou não, eu tenho lá justamente, né, o produto, a minha necessidade, e tem o cliente que pode ser uma outra área dentro da minha própria organização, mas certamente os fluxos organizacionais eles melhorarão com o resultado concreto na adequação dos outputs de cada um deles. E isso vai afetar a saída final, os 4Ps finais lá da organização. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, a saber, na maioria das vezes, o que acontece? As empresas, elas são estruturadas e administradas para propiciar condições que geram conflito entre diferentes setores. Tem, muitas vezes, tem uma espécie de concorrência entre as áreas. Então, o que acontece? Políticas de gestão que enfatizam resultados por setores, né, e estimulam essa concorrência entre os diferentes departamentos da empresa, eles não promovem uma mobilização sistêmica, ou seja, eles não estão totalmente unidos, então tendem a amplificar os enfrentamentos organizacionais internos. E isso acaba gerando uma série de divergências. Por exemplo, divergências comuns entre o setor de produção e o setor de vendas. Então, o vendas tem uma necessidade, ela descobre que os seus clientes estão precisando de ônibus verdes. E aí o que acontece? O pessoal de produção fabrica ônibus branco. O ônibus branco não atende aquilo que o setor de vendas precisa como demanda para entregar para o seu cliente. Então, a quantidade a ser produzida e a variedade desse produto, ele tem que ser adequado à demanda do cliente. Aquilo que o setor de vendas informa, ele precisa ser atendido de forma com qualidade, com produto e com variedade, de acordo com a demanda solicitada. Uma outra é entre o setor financeiro e o setor de vendas. Então, vamos imaginar pagamento antecipado e a máxima flexibilidade. É lógico que o setor financeiro, ele deseja que todos que adquiram algum produto, que paguem por ele antecipadamente, que aquilo seja, que aquele dinheiro, né, que aquele entre dentro da empresa para que eles possam fazer os investimentos, para que possa dar lucratividade, né? Mas, por outro lado, a área de vendas, ela precisa de uma facilidade, ela precisa de um desconto, ela precisa de uma promoção, ela precisa de um parcelamento para favorecer também o cliente e fazer com que ele adquira os produtos. Então, a gente tem que assegurar o quê? O recebimento ou a satisfação do cliente? É essa que é uma outra divergência que ocorre normalmente.
Então, os interesses, cada setor acaba defendendo seus interesses departamentais com o objetivo de apresentar bom resultado operacional e financeiro à alta direção. O que a gente pode dizer? Não tem nada de errado nisso, não tem nada de condenável nisso, de que cada área deseje, né, o máximo de resultado operacional e financeiros para a empresa. Entanto, a gente tem que pensar o seguinte: o fluxo dos inputs e dos throughputs, que nós vimos anteriormente, só resultará em outputs adequados quando todos os setores que o movimentam trabalharem em sintonia uns com os outros. Então, quando reconhecerem que fazem parte de um todo e que tem, né, uma dependência funcional recíproca, de área para área, de cada de cada departamento por cada departamento. Então, para que eu surta efeito de excelentes bens ou serviços, preços compatíveis, vendidos e distribuídos adequadamente e incremento no valor da marca do mercado, há uma necessidade de eu ter essa inter-relação departamental buscando um único objetivo. Bom, se a empresa ela trabalhar dessa forma, né, se ela conseguir fazer com que os departamentos foquem num único objetivo, o cliente final buscando lá o melhor dos produtos, o que vai atender isso? Bom, vai atender dentro da pirâmide de Maslow, né? Vai atender as necessidades básicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, autoestima e autorrealização das pessoas. Vai atender também às expectativas dessas pessoas e vai atender às demandas dessas pessoas. Entendam pessoas, os clientes de uma maneira geral, ou entendam como sendo os stakeholders. Então, não somente os clientes, mas os acionistas, a comunidade, o governo, né, os sindicatos. A gente vai acabar atendendo todos, em todos esses itens. Então, o setor de vendas, por exemplo, ele defende os interesses dos clientes em relação à extensão da linha de produtos e às condições flexíveis de pagamento. O dilema, conflito que acaba sendo gerado é que atentar somente ao interesse organizacional ou atender obstinadamente apenas à demanda do mercado acaba se constituindo em decisões conflituosas, pertinentes à grande maioria das empresas. Então, o que acontece? De um lado lá, nós já havíamos falado, há uma necessidade lá de recebimento. No outro, a área de vendas querendo fazer com que o cliente tenha um excelente atendimento. Então, que decisão tomar? Para que lado que você vai pender? Você vai pender lá para o lado única e exclusivamente da empresa ou você vai pender única e exclusivamente para o lado do cliente? Então, o que você precisa entender e o que vocês precisam pensar é que a gente precisa contemplar o equilíbrio. O equilíbrio ele acaba levando a uma gestão eficaz. Essa gestão eficaz ela traz tanto eficiência quanto eficácia. Então, vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho lá a empresa do meu lado esquerdo, com as suas necessidades, expectativas e capacidade potencial que nós mostramos anteriormente lá. E temos o mercado também com as suas necessidades, expectativas e com sua capacidade potencial. Então, o que faz? A necessidade da empresa, ela busca a sobrevivência. A empresa, ela busca a lucratividade. A empresa, ela busca uma inserção social. Ela busca um status, ela busca se desenvolver, ela busca um desenvolvimento. Muito bem. Por outro lado,
isso como necessidade. Por outro lado, como expectativa, a empresa ela busca remuneração daquele capital, o capital que ela própria investiu, ela busca a lucratividade, ela busca acumular o lucro e aumentar a riqueza dela, né? Essas são as expectativas da empresa. E, por fim, a demanda da empresa, que é a capacidade potencial, ela inclui o aspecto financeiro de produção, vendas e tecnológico. Muito bem, então desse lado, nós acabamos de ver os três aspectos aí, que são as necessidades, as expectativas e a capacidade potencial da empresa. Muito bem, do outro lado, né, a gente vai buscando quem? Saber do mercado. Então, quais são as necessidades do mercado? Conforme nós mostramos lá anteriormente, tem a pirâmide de Maslow, mostrando as necessidades fisiológicas, segurança afetiva, reconhecimento e autorrealização. Aí, as expectativas de custo-benefício dentro daquele produto ou do serviço, a conveniência que isso provoca, a utilidade, a satisfação do cliente, né? Então, tudo isso são os aspectos de expectativa. E, com relação à demanda, a capacidade potencial, ela vem do aspecto financeiro, de acesso e de consumo. Muito bem, então nós colocamos aqui o detalhamento da empresa e do mercado. E aí, como nós havíamos dito, o equilíbrio, né? Identificar claramente o potencial, as necessidades e as expectativas. Nós identificamos. Administrar os inputs e os throughputs, né? Planejar em função de informações de mercado, resultando em outputs adequados, que atenderão a necessidades e expectativas dos clientes, proporcionando ganhos que possibilitarão a empresa crescer e planejar a ampliação de suas atividades. Esse é o equilíbrio, esse é o ponto que nós devemos chegar. Então, não devemos puxar nem para um lado, nem totalmente para o outro, mas atender às necessidades de ambos, buscando maximizar isso o máximo que a gente puder. Legal. Esse tempo para dúvidas aqui, como nós não estamos fazendo um meeting aqui, eu deixei ele aberto para vocês e há necessidade aí da participação de todos vocês no fórum. Eu deixei no último item lá do Moodle, né, um fórum que vocês também não precisam se preocupar, se quiserem podem participar já, se quiserem, vocês têm até às 19 horas da semana que vem para participarem desse fórum. E a intenção tem dúvidas disso que foi passado dessa aula? Tem alguma dúvida? Escreva lá. Se não tem dúvida, escreva lá também, ou não tenho dúvidas, né? Ou sei lá, os vídeos tal foram suficientes, então coloque também isso para mostrar que você participou do fórum. Então eu preciso ver a participação de todos nesse fórum. Com dúvida, se tiver dúvida, descreva lá a sua dúvida. Se não tiver dúvida, coloque dessa forma como eu disse. No mais, obrigado e boa semana. Lá dentro do Moodle, vocês têm acesso ao PDF dessa aula, ao assistir a esse vídeo novamente. Tem outros 2 vídeos que eu coloquei também sobre o que é marketing, além de um material da biblioteca que eu gostaria que vocês lessem, que fala também sobre o 3 Puts, mas é interessante vocês verem isso. Tá? Obrigado, até mais, pessoal. Um abraço.